O ano era de 1947. O lugar, a região desolada perto do Mar Morto. Um jovem pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib estava cuidando de seu rebanho. Ele jogou uma pedra em uma caverna, na esperança de assustar uma cabra perdida. Em vez disso, ele ouviu o barulho de argila se quebrando. Curioso, Muhammad se aventurou na caverna. Ele tropeçou em uma coleção de jarras antigas, algumas quebradas, outras ainda intactas. Dentro, ele encontrou rolos de pergaminho e papiro, cobertos por uma escrita misteriosa. Mal sabia ele que havia se deparado com uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. A descoberta de Muhammad provocou uma onda de entusiasmo e intriga entre estudiosos e arqueólogos. Os rolos, que datavam de quase 2000 anos, prometiam desvendar segredos do passado. A região do Mar Morto, com seu clima árido, preservou esses frágeis documentos por milênios. A existência dos rolos sugeria uma história oculta, esperando para ser revelada. Especialistas chegaram à região, ansiosos para examinar os pergaminhos. Eles logo perceberam a magnitude da descoberta. Os rolos continham partes de todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o livro de Ester. Esta foi uma descoberta monumental. Os manuscritos do Mar Morto eram as cópias mais antigas conhecidas da Bíblia hebraica, anteriores a quaisquer textos descobertos anteriormente por séculos. Mas os rolos continham mais do que apenas textos bíblicos. Eles também continham escritos anteriormente desconhecidos, lançando luz sobre as crenças e práticas de uma seita judaica conhecida como os essênios. Esses textos, chamados de rolos sectários, descreviam o estilo de vida comunitário dos essênios, suas estritas observâncias religiosas e sua visão de mundo apocalíptica. Os rolos ofereceram um raro vislumbre de um capítulo perdido da história judaica. Os textos bíblicos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto eram notavelmente semelhantes ao texto massorético, o texto hebraico padrão usado para traduções posteriores da Bíblia hebraica. Essa descoberta confirmou a precisão com que a Bíblia hebraica havia sido transmitida ao longo dos séculos. No entanto, também havia algumas diferenças intrigantes. Alguns rolos continham leituras variantes ou acréscimos que diferiam do texto massorético. Essas variações forneceram insights valiosos sobre a evolução do texto bíblico e o processo de transmissão pelos escribas. Elas ofereceram aos estudiosos um vislumbre das diversas maneiras pelas quais os textos bíblicos foram interpretados e preservados nos tempos antigos. Seção 4. Mistérios dos essênios. Os rolos sectários apresentaram aos estudiosos um enigma único. Eles revelaram um grupo profundamente preocupado com a pureza ritual, profecias apocalípticas e uma figura messiânica que eles acreditavam que inauguraria uma nova era. Os essênios, ao que parecia, eram uma comunidade se preparando para o fim dos tempos. Eles viviam isolados, separados da sociedade judaica dominante. A conexão dos pergaminhos com os essênios ainda é debatida, mas muitos estudiosos acreditam que os essênios foram os autores ou os guardiões dos pergaminhos. O conteúdo dos pergaminhos, com sua ênfase na pureza ritual e temas apocalípticos, se alinha com o que sabemos sobre os essênios de outras fontes históricas, como os escritos de Joséfo e Filo. Seção 5. Um legado de fé. Os manuscritos do Mar Morto são um testemunho do poder duradouro da fé. Eles oferecem uma janela para a paisagem religiosa da antiga Judéia, uma época de grande agitação e fermento espiritual. Os rolos fornecem um vislumbre da vida de indivíduos que lutam com suas crenças em um mundo à beira da mudança. Esses textos antigos continuam a desafiar e inspirar. Eles nos lembram que a busca por significado é atemporal. O impacto dos pergaminhos se estende muito além do âmbito acadêmico. Eles capturaram a imaginação de pessoas em todo o mundo,
inspirando inúmeros livros, documentários e até relatos fictícios. Sua descoberta reacendeu o interesse pela história do judaísmo e do cristianismo primitivo. Os manuscritos do Mar Morto continuam a ser uma fonte de fascínio e debate, lembrando-nos que o passado nunca é realmente passado.